juntos hoje. Quem quiser fazer o registro para o culto da próxima semana, é só falar lá com a equipa da hospitalidade. Eles têm muito gosto em já tomar nota do vosso nome para o culto da próxima semana. Quem veio preparado para fazer as suas ofertas ou trouxe os seus dízimos, também ajuda à porta de saída que isso é feito. Quem estiver aqui pela primeira vez, acho que não temos ninguém pela primeira vez, mas os visitantes todos recebem um livrinho, um calendário, uma caneta de oferta e já temos umas canetas bonitas agora que diz Primeira Igreja Batista de Castelo Branco. Mesmo que não seja visitante, se vocês pedirem com jeitinho à saída, a equipa da hospitalidade dá-lhes uma caneta destas. Mas tem que ser simpáticos. Para alguns de vocês é muito fácil, para outros é mais complicado ser simpático. Não, são todos. A Alanis está a dizer que não são todos. Ok, não faz mal. Eu acho que são todos. A Alanis é assim mesmo. 5 de julho vamos começar um novo curso para membresia da Igreja. Fazemos este estudo, são 6 semanas, que é como ser... são 6 semanas em que a Igreja explica tudo. O que é a Igreja, etc. E depois a pessoa toma a decisão se quer juntar-se à Igreja como membro ou não. Este estudo é feito aos domingos às 9h30 da manhã. Obviamente quem vier à membresia às 9h30 tem prioridade depois para o culto das 10h30. Portanto, não faz sentido vir às 9h30 e depois ter de voltar às 11h30, não é? Com uma hora de intervalo. Mas eu encorajo todos aqueles que estão a chegar, etc., mesmo que depois não se tornem membros da Igreja, mas assim ficam a saber tudo sobre a Igreja, e são 6 domingos. Informem-se ou inscrevam-se. Segunda-feira, 29 de junho, vai começar uma nova disciplina do Instituto Bíblico sobre evangelização pessoal, ou seja, como compartilhar a nossa fé com outros. É um estudo que é feito online. O professor desta disciplina vai ser o pastor Alan Newton, que vai estar nos Estados Unidos a dar este curso, que ele é o missionário que Deus usou para começar este trabalho aqui, e o Monte das Oliveiras. É o meu sogro, é americano, mas é boa pessoa. E fala bem português. Portanto, ninguém não tem que aprender inglês para fazer este curso. O curso vai ser às segundas-feiras, às 8h30 da noite, e é feito online. Portanto, quem quiser saber mais é só perguntar. Começa 29 de junho, não é amanhã, é na outra segunda-feira a seguir. Vamos ter acampamento para crianças e jovens de 20 a 24 de julho. Crianças com 8 anos ou mais, jovens até aos 20 e tal, se forem solteiros. As inscrições são até ao final de junho. Pode ser que tenhamos que fechar as inscrições mais cedo. Estamos a receber muitas inscrições e as vagas, por causa da pandemia, etc., as vagas são limitadas, porque estamos praticamente a fazer metade dos campistas que geralmente temos. Há a possibilidade para alguns campistas mais velhos que queiram montar tendas lá no acampamento, também é uma possibilidade. Portanto, vamos depois estudar isso tudo. Informem-se sobre o acampamento, que é sempre muito bom. É de segunda a sexta e é sempre muito, muito bom. 4 de julho é um sábado, aqui no Parque da cidade de Castelo Branco. Vamos ter uma tarde para as crianças. Crianças até aos 12 anos são convidadas a participar. Se tiverem menos de 6 anos, pedimos que algum dos pais ou responsáveis possa estar a acompanhar. É uma tarde que vai ser a partir das 4 da tarde, no Parque da Cidade. Jogos, lição bíblica, música, lanche. Eu vou aparecer à parte do lanche, mas isto sou eu. Portanto, inscrevam as crianças. É importante, mesmo que sejam crianças amigas, etc., que vocês queiram convidar, inscrevam para podermos organizar melhor. Vamos ter reunião para os membros da Igreja no Monte das Oliveiras, no dia 11 de julho, sábado de manhã, às 9h30 da manhã, e segue-se um churrasco. Sofre-se muito aqui nesta igreja. Atividades normais da igreja. Sexta-feira, estudo bíblico pelo Zoom. Estamos a estudar o livro de Josué. Está a ser um estudo muito interessante.
às 8 da noite, pelo online. Quem quiser o link é só pedir. Sexta-feira às 8. Sábado vamos ter reunião de jovens. Este sábado é pelo Zoom. Estamos a fazer sábado sim, sábado não. Ontem foi presencial e próximo sábado às 4 da tarde será pelo Zoom, atividade com os jovens. Costuma ser interessante, apesar de ser online, costumamos fazer jogos e brincadeiras também. Eu coloco os jovens a fazer exercício físico até. Costuma ser muito interessante e os vizinhos não reclamam, pelo menos os meus não. Domingo, cultos às 10h30 e 11h30, com inscrição prévia. O culto é transmitido no Facebook live, está a ser transmitido neste momento, não está? Ok? Eu vou receber mensagens durante a semana ou telefonemas de pessoas de longe que assistem aos nossos cultos. Obrigado, é bom poder chegar a vocês também desta maneira. E temos culto no Fundão às 7 horas. Anúncios é só isto. Vamos começar o nosso culto cantando sobre o nome precioso de Jesus. Cantemos. Alan, está aquela questão aí do som e tal, não é? Querem ficar de pé para cantarem? Vamos todos cantar. Preciso ouvir as vossas vozes a cantar. Só a minha voz é muito aborrecida. Levando contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do poder. Nome bom, doce a fé. Para abrirem as vossas Bíblias, se puderem, 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. E vamos dizer a referência, ler os versículos todos juntos e dizer a referência outra vez no final. Portanto, preciso mesmo que vocês leiam com voz forte. Está bem, Keila? Vamos todos ler com voz forte estes dois versículos. Ok. Está bem. Prontos? Vamos lá. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Admoesto depois, antes de tudo,
que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Vamos orar. Senhor Deus eterno, Pai, nós apresentamos diante de Ti esta manhã com gratidão. Estamos-te gratos, Senhor, porque podemos entrar diante da Tua presença, por Cristo, saber que somos aceites, podemos contemplar o Teu rosto, podemos conhecer mais de Ti, e quanto mais conhecemos de Ti, mais Te amamos, Senhor. Pai, queremos pedir que recebas o nosso culto esta manhã, que seja um culto feito com sinceridade do nosso coração. Pai, permite que aqueles que aqui estão estejam aqui com a intenção de Te buscarem, de saber quem Tu és e de abraçarem aquilo que Tu tens e aquilo que Tu és para as vidas deles, Senhor. Pai, nós queremos pedir-Te que sejas com as pessoas afetadas por enfermidade, pessoas que estão doentes. Pai, pedimos que sejas com a nossa irmã Judimila, que estejas a proteger do mal, Senhor, que estejas também com os colegas de casa dela, etc. E, Pai, nós queremos pedir também pelos nossos irmãos e irmãs que tinham a intenção de estar aqui esta manhã e por razão de doença não puderam fazer. Restaura todos, Pai. Senhor, também queremos pedir pelas pessoas que estão à procura de trabalho ou as pessoas que estão a iniciar novos trabalhos. Abençoa essas pessoas, Pai. Permita que tudo seja feito para a Tua glória, Senhor. Pai, nós pedimos estas coisas e com gratidão no coração oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótimo. Podemos sentar-nos, obrigado. Alguém que fez aniversário na semana que passou? Pois foi, é verdade. A Leia então vai vir aqui à frente, é verdade. É assim que funciona. O Micael também vai vir aqui à frente. Onde é que está o Micael? Micael foi com a mãe, só que... Ok. Não está na segunda parte, exatamente. O Micael faz parte da equipa da hospitalidade e foi. A Lé fez 18 anos, fez alguns anos, não interessa. Estamos gratos ao Senhor pela vida dela. Vamos cantar parabéns a você. Parabéns a você, esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, continuamos a seu lado, com novo poder, que a vida seja o eterno sorrir. Amém. Vamos orar pela vida aqui da nossa irmã. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por cada dia que Tu nos dás. E queremos te agradecer que sejas com a vida da nossa irmã, pedir que sejas com ela, com toda a sua família, Senhor. Continua a encaminhar cada um dos passos dela na Tua perfeita vontade, Senhor. Pai, dá-lhe sempre o caminho para ela andar e dá-lhe a fidelidade para caminhar nos Teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Quase que eu apetecia pedir para cantar uma música. Não apetece. Mas esse dia vai chegar. Muito bem. Obrigado, Léo. Mais um aniversário. Qual foi o dia do aniversário? 19. Mais coisas. Pessoas visitantes pela primeira vez não há. Quem é que não convidou ninguém para vir à igreja? Ok. Então... vamos ter o nosso tempo de louvor, então. Vamos ficar de pé para cantar estas duas músicas antes da mensagem. Alma canta, Senhor. Aí?
Isto na transmissão do Facebook fica ótimo. Minha alma canta ao Senhor. Sempre estará connosco. O Senhor não me faltará. Meus inimigos, eles são muitos, mas não me renderão. O mal não tem
refúgio e poder virão. Não temerei, sua promessa é verdade, meu Deus salvará sempre, sempre. Irmão Leonardo, quer dirigir nesta oração? Querido Deus, nós louvamos, Senhor, por esse dia que o Senhor fez, pela saúde que o Senhor tem concedido, Senhor, a nós, a tua igreja, pela glória do Senhor manifesta, Senhor, pela paz que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pelo louvor que nós rendemos a Ti. Nós podemos render louvor a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Nós te louvamos por tudo, pelos irmãos aqui presentes, pelos irmãos que já participaram do culto e os irmãos que estão em casa, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos sentar-nos. Querem abrir as Bíblias em Marcos, capítulo 14. O nosso texto desta manhã é em Marcos 14. E vamos começar a ler no versículo 53. Marcos 14, a partir do versículo 53. O título desta mensagem é A Verdadeira Identidade de Jesus Cristo. E é precisamente isto que vamos ver. Temos estado a ver aqui, e isto é uma coisa que já há vários anos que estamos a fazer isto, que é, começámos no início do Evangelho de Marcos, e estamos a ver o Evangelho de Marcos por ordem, desde o primeiro versículo, e iremos ver, se Deus quiser, até o último versículo aqui aos domingos de manhã. E então já estamos no capítulo 14, há aqui uma parte do capítulo 15 e do capítulo 16 que nós já vimos, na altura da Páscoa, a questão da crucificação e da ressurreição de Jesus, já aqui foi abordada, ou seja, nós estamos mesmo numa das últimas mensagens do Evangelho de Marcos, e a seguir a vida de Jesus, por ordem. E então, nesta passagem que vamos ver hoje, vai ser revelada a verdadeira identidade de Jesus Cristo. No tempo certo, no local certo, Jesus então revela de forma, para que não hajam dúvidas, Jesus revela exatamente quem é. Porque perante Jesus, perante quem Ele é, ninguém fica indiferente. Há pessoas que ouvem quem Ele é e abraçam-no e fazem que Jesus seja o ponto de referência da sua vida, dali para a frente. E há pessoas que ouvem quem Jesus é e rejeitam-no. O que não pode haver, quando a pessoa entende quem é Jesus, o que não há é indiferença. Ou há aceitação, ou a pessoa abraça Jesus, ou a pessoa rejeita. E aqui vamos ver então qual foi a consequência de Jesus revelar a sua verdadeira identidade. E então vamos ler a passagem a partir do versículo 53, Marcos 14, a partir do 53. Diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Só para compor aqui a cena, foi convocado o Sinédrio. Era o nome deste conselho, o Sinédrio. Eram os principais líderes civis e religiosos da nação de Israel. Se quiséssemos que houvesse um equivalente para nós, seria como se Jesus tivesse sido chamado ao Parlamento português ou ao Congresso no Brasil, portanto, Jesus foi chamado, muito obrigado, irmão. Jesus foi chamado a convocar, foi convocado àquele conselho, e Jesus foi colocado perante aquele conselho em julgamento. Depois vemos também no 54 Pedro, que diz assim que Pedro o seguia de longe. Toda aquela noite não aconteceu como Pedro havia planeado. Lembram-se quando Jesus disse: olha, vão-me prender um dia,
Lembram-se qual foi a reação de Pedro? Não é? Jesus até lhes deu os pormenores. Jesus disse, um dia vão me vir prender e todos vocês vão fugir. E lembram-se qual foi a reação de Pedro? Pedro diz assim, não, Senhor. Porque se for preciso ainda morrer por ti, eu jamais te deixarei. E quando vieram prender Jesus, todos os discípulos o abandonaram. E vemos Pedro aqui. Pedro não está disposto a dar a sua vida neste momento. Pedro está escondido, Pedro está com medo. Vemos Pedro nas sombras, a olhar, sem revelar quem é, a ver o que é que ia dar aquela noite. Não aconteceu de facto como ele tinha planeado. Versículo 55. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscaram algum testemunho contra Jesus para o matar e não o acharam. Reparem, muito clara esta passagem. Eles convocaram aquele tribunal para tentar encontrar alguma coisa contra ele. Eles não convocaram aquele tribunal para saber a verdade sobre Jesus. Eles convocaram aquele tribunal para encontrar algum podre nele. Se convocassem um tribunal para encontrar defeitos em mim, não iam precisar de ir muito longe. Okay? Não iam precisar de muitas testemunhas. Alguns de vocês já viram defeitos em mim. Eu uma vez cometi um erro, há 30 anos atrás. Já há 30 anos que não cometo erros, mas uma vez, há 30 anos... Aliás, se pegarmos num livro, mas antes de começarmos a ler o livro, dizer assim, este livro eu ouvi dizer que não prestava, ouvi dizer que este livro não era bom. Eu vou tentar encontrar alguma coisa que não é bom neste livro. Pessoal, vamos encontrar. Se a nossa intenção é encontrar alguma coisa má em alguém, vamos encontrar. Não há seres humanos bons. E eles então reuniram aquele tribunal, não é para saber quem era Jesus, reuniram aquele tribunal para encontrar coisas más em Jesus. E vamos ver o resultado. Versículo 56. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. A Bíblia diz-nos noutros evangelhos que eles pagaram a testemunhas falsas. Pagaram para irem dizer mentiras sobre Jesus. E nem mesmo assim eles conseguiram. Eles não conseguiram, nem pagando, encontrar alguma coisa errada em Jesus. Continua, versículo 57. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo, nós ouvimos-lhe dizer, eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. Portanto, eles reuniram-se para encontrar coisas erradas em Jesus e não conseguiram. Finalmente, versículo 60. E levantando o sumo sacerdote no Sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, Filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe, eu o sou. Repararam nesta resposta de Jesus? És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus disse assim, eu o sou. Também em Êxodo, capítulo 3, uma vez Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente, lembram-se do episódio? E Deus falou com Moisés. E Deus disse a Moisés, vai falar com o meu povo. E Moisés diz assim, Senhor, quando eu for falar de ti ao povo, quando eles me perguntarem qual é o teu nome, que nome é que eu dou? E Deus diz assim, eu sou. Diz, eu sou, falou contigo. Eu sou o que sou. E Jesus estava ali a fazer uma afirmação. Nós hoje, se isto saísse no jornal, se isto saísse na CMTV, revelação bombástica. E era mesmo bombástico. Jesus estava a dizer, eu sou. Deus, ali feito carne. Deus em forma humana, ali perante eles. E ele ainda acrescentou, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o que ele estava a dizer, resumindo, era isto. Hoje sou eu que estou aqui perante o vosso tribunal. Um dia são vocês que vão estar perante mim. Jesus estava a dizer, eu sou Deus e eu sou o juiz de toda a terra. Uau!
E vejam as consequências disso. 62, Jesus disse, 63, perdão, e o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, eles faziam isto em sinal de indignação, rasgando as suas vestes, disse, para que necessitamos de mais testemunhas. Vós ouvistes a blasfémia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. De facto, seria blasfémia se não fosse verdade. Alguém dizer que é Deus é blasfémia, a não ser que seja Deus. E então, por isso é que eu estava a dizer no início que é difícil ficar indiferente a Jesus, porque ou eles o aceitavam ou eles o condenavam, mas não é possível ficar em cima do muro neste assunto. E então, no versículo 65, vemos qual foi a consequência disto tudo. Versículo 65 diz assim: e alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, profetiza. E os servidores davam-lhe bufetadas. Então, aqui, na verdade, é interessante o que acontece aqui, que é o... Eu vou resolver aquele problema do computador. Não faz mal. Se bem que agora já não é fotografias que aparecem ali, agora é como se diz do outro lado do rio, é flor. Flor. O que aconteceu ali no versículo 65 é interessante, porque os membros do Sinédrio, alguns, não foram todos, mas houve alguns membros do Sinédrio que estavam lá nos seus assentos, nas suas plataformas, alguns deles desceram do seu lugar para irem cuspir em Jesus e para o esbofetear. E depois, fala aqui dos servidores, ou seja, depois os funcionários deles continuaram a fazer a mesma coisa. Bem, temos então aqui uma cena de julgamento. Eu chamei isto um julgamento em 3 atos. Primeiro ato, Jesus é apresentado a tribunal e não se consegue provar qualquer crime nele. É o primeiro ato deste julgamento. Portanto, mesmo um tribunal corrupto e com testemunhas compradas, não consegue encontrar mal nenhum em Jesus. E isto é importante. Para mim isto é importante. Porque isto significa o quê? Significa que o sangue que foi derramado na cruz foi sangue inocente. E isso significa que Jesus pode ser o meu substituto diante da justiça de Deus. Para eu poder ter alguma esperança de salvação, a justiça de Deus, que é perfeita, no mundo não há justiça perfeita, mas Deus é um juiz perfeito, é preciso que alguém pague as ofensas que eu já fiz a Deus. E apenas alguém puro pode satisfazer completamente a justiça de Deus, que é perfeita. Ou seja, eu não me posso apresentar pelos pecados aqui do Rafael, se ele tiver pecados, não sei. Eu não me posso apresentar pelos pecados do Rafael, nem ele se pode apresentar pelos meus, porque já todos erramos. Para nós termos alguma esperança diante de um verdadeiro tribunal, onde todos nós teremos que estar um dia, para nós termos alguma esperança, tem que existir um ser humano, dentre todos os que já viveram, tem que existir um que nunca tenha pecado, para poder se apresentar em nosso lugar. Jesus é essa pessoa. Jesus é essa pessoa. Teve que vir o próprio Deus, porque apenas o próprio Deus pode viver uma vida destas. Mas Jesus viveu a vida que era suposto nós vivermos. Jesus sofreu a condenação que era suposto eu sofrer. E por ele eu tenho esperança para com Deus. Esta é a base da esperança dos pecadores. Deus é maravilhoso. Deus sempre existiu. Deus é um ser eterno. Deus sempre existiu em Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre. Deus é uma comunhão eterna. Podemos imaginar Deus da seguinte maneira, como 3 pessoas, se não fosse a pandemia eu chamava 3 pessoas para virem aqui. Olha, vocês moram na mesma casa. Venham aqui. Vocês os 3. Ok, voltem-se para lá. Eu tenho aqui um mosquito aqui. Ok. 3 pessoas, vocês façam um círculo e deem as mãos. Ok, vai soar um bocadinho até o final da ilustração, mas tenham paciência. Ok, para toda a gente ver, olha ali a câmera. Venham para aqui. Ok. E então,
Imaginem que isto é Deus. Isto não são três deuses, isto é Deus. Deus não se limita à nossa matemática. Portanto, Deus sempre existiu. Pai, Filho e Débora. Ok? Deus sempre existiu. Sempre. E Deus sempre teve esta comunhão, que é uma comunhão de amor. Amor, comunhão, intimidade. Isto que está aqui a acontecer, isto é bom. Isto é fantástico. Eles são... este Deus é autossuficiente em si mesmo. Este Deus consegue mostrar amor, consegue mostrar cuidado, consegue... Completamente. Não precisa de mais nada, nem de mais ninguém. Mas um dia, Deus teve uma ideia. É tão bom isto que nós temos aqui. É tão bom. Que tal se a gente alargasse este círculo e incluísse outros nesta comunhão? O problema... Vocês não larguem a mão, não larguem a mão. O problema é que esta comunhão é firme, segura. A única forma de eu entrar aqui é se, nem que seja por um breve momento de tempo, a comunhão se interrompa para eu poder entrar. Não vou dar as mãos por causa da pandemia. E este... Obrigado, podem sentar. Obrigado. E foi isto que aconteceu. E na verdade, quando nós vemos Jesus no jardim a orar ao Pai, a dizer assim: Pai, eu não quero passar por isto que eu vou passar agora. Pai, se há alguma outra maneira do ser humano ser... Se há alguma outra maneira do ser humano ser salvo, sem ser por eu passar por isto que eu vou passar agora, então permite que haja outra forma. Mas Jesus teve que passar pela cruz. E na cruz, há um momento na cruz que Jesus grita o quê? Ao Pai: meu Deus, por que me abandonaste? Era esse o momento que Jesus temia com angústia. Porque, repare, uma comunhão que sempre existiu. Até a eternidade passada, sempre, esta comunhão sempre existiu. E pela primeira vez desde a eternidade, a comunhão foi quebrada para eu poder entrar. Irmãos, é maravilhoso aquilo que Cristo fez por nós. E só temos esperança porque Ele é inocente. Porque Ele viveu a vida completamente pura em nosso lugar. É nele que está a minha esperança. É para o pecador, ou é Jesus ou é nada. Não temos outro, não há plano B. Para o pecador, ou é Jesus ou é nada. E então o primeiro ato deste julgamento foi isto. Fizeram tudo o que puderam para tentar encontrar o mal nele e não encontraram. E isso para nós significa tudo. Ele pode ser o nosso substituto. E aquela comunhão perfeita que ele tinha com o Pai foi interrompida para que eu pudesse ter a oportunidade de entrar. O segundo ato deste julgamento foi quando o sumo sacerdote lhe fez em público a pergunta mais importante de todas. Ele perguntou-lhe: és tu o Cristo? És tu? E Jesus respondeu: eu sou. E então Jesus revela publicamente, diante da liderança da nação, Jesus revela a sua verdadeira identidade. Se fosse hoje em dia, seria o Parlamento, ou seria o Congresso, estaria a imprensa toda. Ou seja, foi o lugar certo, foi o momento certo. Jesus revelou-se sem esconder nada, sem esconder o jogo. Jesus mostrou-se a toda a gente, tal como ele realmente era. E naquele momento, aquele tribunal fica perante uma posição impossível. O que é que eles iam fazer agora com aquilo que Jesus tinha dito? Eles tinham três opções. Primeiro, não encontramos nele qualquer crime, vamos libertá-lo. Isto seria complicado de libertá-lo, porque Jesus tinha revelado ali publicamente que era o Messias, e se eles o libertassem, eles estariam a dar credibilidade a ele. As pessoas lá fora iam dizer assim: o quê? Ele disse que era o Messias e eles soltaram. Então, ele deve ser o Salvador. A outra opção que eles tinham, que foi a opção que eles tomaram, foi dizer assim: não, ele não é o Messias, ele não é o Salvador, ele não é o juiz de toda a terra, ele está a dizer uma mentira, ele blasfemou. E quem blasfema, pelo menos perante a lei daquele tempo,
A blasfémia era punida com a morte por execução. Ele era merecido, tornou-se. Jesus, há pessoas que dizem assim: não acredito que Jesus seja Deus, nem o juiz de toda a terra, nem o Salvador. Eu acredito que Jesus era uma boa pessoa que veio ao mundo. Pessoal, as boas pessoas não andam para aí a dizer que são Deus. Jesus ou é quem diz ser, ou é alguém que veio enganar toda a gente. Não há meio caminho. O próprio Buda, há duas grandes personagens que as pessoas que viveram vidas de tal maneira diferentes que ao final da sua vida as pessoas quiseram adorá-los como Deus. Buda e Jesus Cristo. As pessoas vão ter com Buda e quiseram adorá-lo como se ele fosse Deus. E Buda diz assim: não me adorem como Deus, adorem a minha mensagem. Jesus fez o contrário. Jesus diz assim: eu sou. Eu vou julgar toda a terra. E se ele não é aquilo que ele diz ser, ele não é uma boa pessoa. Ou ele é o teu Salvador, ou ele é uma das piores pessoas que já passou neste mundo. Mas havia uma terceira hipótese para aquelas pessoas que estavam ali a julgar Jesus. Havia uma terceira hipótese. E a terceira hipótese era: eles podiam ter baixado dos seus lugares e podiam ter prostrado aos pés de Jesus e podiam ter recebido Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Não podiam? Eles não podiam ter feito isso? Tu és o Messias, então? Porquê é que eles não fizeram isso? O que é que impedia aquelas pessoas? Bem, uma das coisas que impedia aquelas pessoas era seguramente o quê? A vida que tinham. A posição que tinham. O emprego que tinham. A posição social. Os salários. Aquilo que a família ia pensar deles. Aquilo que os amigos iam pensar deles. E vocês preencham as outras hipóteses todas. Porque, tal como para aqueles homens, hoje em dia, qualquer pessoa que se vê confrontada com Jesus e com a verdadeira identidade de Jesus tem que dar um salto para o vazio. Porque deste lado eles tinham os salários, as casas, a posição, funcionários públicos, a maioria deles, a receber dinheiro do Estado, e deste lado tinham Cristo. E mais nada. E sabe o que é que a Bíblia chama a esta decisão de saltar do conhecido para o desconhecido abraçando Cristo? Isto chama-se fé. No Netflix existe um filme chamado Paulo, Apóstolo de Cristo. Alguém aqui já viu esse filme? Paulo, Apóstolo de Cristo. Quem tem Netflix, vale a pena, ou então no YouTube às vezes há versões ilegais, mas isto está online, eu não posso dizer a vocês para verem versões ilegais no YouTube. Mas o filme chama-se, é só o que eu vou dizer, o filme chama-se Paulo, Apóstolo de Cristo. E esse filme é muito bom e retrata a fase final da vida de Paulo. Paulo estava preso e na prisão Paulo está em contacto com o soldado romano responsável por aquela prisão. E aquele líder romano começa a receber Paulo e a ter alguns diálogos com Paulo. E há uma parte daqueles diálogos em que se nota, pela reação do soldado, que ele está a começar a entender a mensagem do Evangelho. E que ele vê que Jesus é a solução. E que vale a pena abraçar. E nota-se que ele começa a entender aquilo. Mas ele começa a cortar-se. Porquê? Porque ele é um responsável romano. Ele tem o seu salário, o seu emprego, a sua posição social, etc. E abraçar Jesus, o que é que era? Era o nada, era o vazio. E Paulo, nesse filme, isto não é spoiler, acho que não. Isto não é spoiler, não é nada. Paulo, nesse filme, usa uma ilustração para aquele soldado. E Paulo diz-lhe assim: tu estás desesperadamente a tentar guardar água nas mãos. E tentas
com todas as tuas forças, guardar água nas mãos, enquanto a água se vai escapando pelos teus dedos, e não sabes que Deus está-te a oferecer o oceano. E essa é a escolha daqueles que ou não têm Cristo, ou então já receberam Jesus como Salvador, mas ainda não o seguem completamente com toda a sua vida. Nós às vezes pensamos assim, ok, eu sou cristão, mas tenho que tratar dos meus assuntos. Eu sou cristão, mas tenho que seguir os meus sonhos. Eu sou cristão, mas tenho que avançar na minha vida. Quando Cristo diz assim, é em mim que vais encontrar a vida. Vindo a mim todos estáis cansados e afligidos, e eu vos aliviarei. Eu dar-vos-ei vida, e vida com abundância. Ele não nos está a pedir para deixar aquilo que conhecermos e avançarmos para o nada. Eu uso esta expressão, mas não é isso que Deus nos pede. Ele pede para abraçarmos a Ele e confiarmos nele. Aqueles responsáveis da nação de Israel podiam ter tomado essa decisão. E o terceiro ato, e vamos terminar, mas o terceiro ato deste julgamento foi a condenação de Jesus. A partir do versículo 63. Eles então decidiram condenar Jesus à morte. Jesus é digno de morrer, disseram eles. E eles... e porquê é que eles fizeram isso em vez de abraçar Jesus? Eles fizeram isso em vez de abraçar Jesus porque o ser humano tem dificuldade em reconhecer o seu pecado. O ser humano tem dificuldade em reconhecer que ofendeu a Deus. E nós depois vemos eles aqui a fazerem algo que isto, se nós prestarmos atenção ao que está aqui a acontecer, isto deve ser suficiente para nos revoltar e dar a volta ao estômago até. Porque ali estava Jesus que nunca tinha feito nada de mal e que nunca lhes tinha feito nada de mal, e eles desceram dos seus lugares só de propósito para lhe virem cuspir no rosto e lhe darem bufetadas e punhadas. A ele que os tinha criado. A ele que os estava a amar, mesmo naquele momento, enquanto eles lhes faziam aquilo. E aquelas cuspidas, e aquelas bufetadas, e aquelas punhadas ilustram aquilo que é o nosso pecado diante de Deus. Porque é isso que nós fazemos a Deus. Porque Deus criou-nos com um sentido, ainda que imperfeito às vezes, mas Deus criou-nos com um sentido do que é certo e do que é errado. Ninguém precisa ensinar a uma criança que mentir à mãe é errado. Ok? Há aquele momento clássico da criança que riscou a parede toda. Encontrou uma caneta. Há aquele momento clássico. Ok? Muitos pais passaram por este momento. A criança riscou a parede toda e entra a mãe. E a criança olha para trás. Ninguém precisa dizer àquela criança que o que fez uma coisa errada. Ela sabe. Nós fomos criados com um sentido inato de certo e errado. Quem é que pôs isso lá? O nosso Criador pôs isso lá. E às vezes nós vamos contra, de propósito, a coisas que nós já sabemos que estão erradas. E quando fazemos isso, estamos a ofender Deus como se estivéssemos frente a frente com Ele, no rosto com Ele, cuspindo-lhe no rosto às vezes. Tudo isto porque temos dificuldade em reconhecer que estamos errados e em reconhecer que Ele está certo. E essa nossa dificuldade às vezes impede-nos de ir até Ele e abraçá-lo e confiar nele. No seu pecado, no seu orgulho, o ser humano fica à procura de desculpas para não acreditar, em vez de buscar saber a verdade. Há muitas pessoas que vêm à igreja e que ouvem uma mensagem deste género e que ficam à procura das desculpas para não acreditar. É precisamente aquilo que o tribunal fez. Deixa cá, mas espera, ele tem razão, mas deixa-me lembrar outra vez daquela razão que eu sei que eu tenho para não acreditar. Amigo, Cristo é quem diz ser. Só tens a ganhar em abraçar. Eu queria dizer 4 coisas para aplicar esta mensagem e vamos embora. A primeira dessas coisas é esta. Esta ideia de um tribunal para julgar a Cristo. E
E nós sabemos isto, é bíblico, devemos respeitar e submeter-nos às autoridades e à justiça aqui do mundo, etc. Não há dúvida. Isso é um lado. O outro lado é, nunca vamos ver verdadeira justiça nas coisas deste mundo. Existem, infelizmente, muitas decisões que os tribunais tomam que não são as mais acertadas. Já ouviram falar? Já ouviram falar disso? Não, a Claudina diz que não. A nossa esperança não está neste mundo. Este mundo está enfermo por causa do pecado. E não há reformas nem grandes movimentos sociais que possam trazer a perfeição a este mundo. Não devemos então colocar demasiada esperança em movimentos, partidos, líderes messiânicos, revoltas ou revoluções. É a nova vida que Cristo traz aos corações que é a chave para mudar o mundo. A segunda coisa que eu queria dizer. Há uma tendência no ser humano de seguir os maus exemplos dos seus líderes, e nós vemos isto nesta passagem. Aquela coisa dos membros do Sinédrio terem vindo maltratar Jesus, e depois vermos que os seus funcionários foram e fizeram a mesma coisa. Isto para nós, para aqueles que trabalham para outras pessoas, isto para nós é uma chamada de atenção, um alerta. Não somos obrigados, por trabalharmos para alguém, a tomar parte dos erros morais e éticos do nosso empregador. E isto é uma chamada de atenção para nós. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Depois, esta coisa havia vários planos aqui que não correram conforme aos planos, conforme aquilo que as pessoas que fizeram os planos que queriam. Por exemplo, falámos de Pedro. Pedro tinha um plano para aquela noite que não se cumpriu. O sumo sacerdote tinha um plano para aquele tribunal que não correu como ele queria. Ele pagou aquelas testemunhas, mas aquele julgamento não correu como ele queria. O fim foi o que ele queria, mas nada daquilo correu como ele queria. Não devemos estar demasiado agarrados aos nossos planos que perdemos de vista aquilo que Deus quer fazer. Às vezes fazemos planos, todos os nossos planos são maravilhosos dentro da nossa cabeça. Okay? Como é que é? Eu sou filho de imigrantes, portanto eu posso dizer o que vou dizer. O imigrante pensa assim: vou emigrar e vou ficar rico. Não é? E eu espero com todo o meu coração que isso seja verdade, se souber que há algum imigrante na sala. É o que eu mais desejo para vocês, porque eu gostava muito de ter amigos milionários, e muitos. Okay? Podia ser que pingasse alguma coisa para o meu lado também. Mas o imigrante tem esse plano. Era o plano dos meus pais quando eles emigraram. Vou emigrar e vou ser rico. Não devemos ficar de tal maneira agarrados aos nossos planos que perdemos de vista aquilo que Deus quer fazer. E a terceira coisa para terminar, a quarta coisa para terminar que eu queria dizer é esta coisa de falarmos da verdadeira identidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus feito carne, Jesus Cristo é o juiz de toda a terra, Jesus Cristo é o único Salvador, é o único caminho para chegar a Deus. Esta responsabilidade que a Igreja tem de revelar quem é o verdadeiro Jesus. As igrejas não podem perder de vista este seu papel, este seu trabalho. Tudo bem que Jesus dá paz. Há pessoas que têm vidas financeiras completamente em ruínas e que começam a viver o cristianismo e que Deus começa a organizar a sua vida. Glória a Deus por isso. Deus ajuda a fazer isso. Deus dá alegria. Deus cura. É verdade. Tudo isso é verdade. Mas uma igreja que prega que Jesus dá paz, alegria, cura e satisfação e que não diz que Ele é Deus, juiz de toda a terra e Salvador, é uma igreja que não está a cumprir o seu papel. Então que as nossas igrejas sejam lugares onde a verdadeira identidade de Jesus seja constantemente reafirmada. Vamos orar e vamos terminar o nosso culto. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por podermos ter entrado nesta sala de tribunal esta manhã. Obrigado, Pai, porque Jesus se revelou.
Jesus não nos deixa à nossa sorte a tentar adivinhar quem Ele é. Pai, obrigado porque Jesus veio ao nosso encontro. Obrigado porque Ele continua a ir ao encontro de muitos que estão à procura. Pai, obrigado, Pai, porque Tu não desistes de nós. E, Senhor, eu quero Te pedir que nos ajudes a abraçarmos-Te completamente, a tomar posse desta maravilhosa bênção de poder estar neste círculo de comunhão contigo, Senhor. E, Pai, pedimos que a mensagem de Cristo seja mais e mais anunciada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Bom domingo. A saída é por ali. Sorriam para a equipe da hospitalidade. Se der para ver o sorriso, né? Porque tá com sorriso. Tem? Trouxeram frutas e legumes, que é para doar. Quem quiser levar frutas e legumes, estejam à vontade. É de grátis, como se diz no outro lado do rio.